Posicionamento ideal dos côndilos. Tio Hélio, eu tenho que saber sobre o côndilo. Então quer dizer que o côndilo do meu paciente, eu vou mexer nos dentes, eu vou mexer no côndilo. Tio Hélio, pelo amor de Deus, eu só quero colocar aparelho, sabe? Eu tenho umas contas para pagar aqui e eu quero colocar aparelho no meu paciente e ganhar meu dinheirinho. Tá, tudo bem, mas vem comigo, não desanima dessa aula assim, não. É uma aula de fundamento, tá? Por quê? Porque você vai entender que essas aulas de fundamento, elas vão te ajudar muito. Pode não ser importante agora, porque eu sei que a hora que a gente tá começando, a gente quer mesmo colocar o aparelho. Como é que eu ponho o aparelho? Calma, deixa eu te contar uma coisa. Quando você faz um tratamento ortodôntico, você altera ou não o posicionamento do côndilo. Só que é lógico, pode acontecer uma adaptação depois, mas olha a frase que eu vou te dizer agora. É ideal que você trate os dentes do seu paciente usando como referência o posicionamento dos côndilos. Helio, como é que eu faço para usar como referência o posicionamento dos côndilos? Você vai fazer a manipulação do seu paciente em relação cêntrica. Calma que eu vou te explicar. Para todo paciente, você vai manipular em relação cêntrica. Quando chega do centro radiológico, uma documentação ortodôntica, gente, normalmente a documentação chega assim, ó, dá uma olhada. Vem ali as fotografias do paciente, que a gente vai fazer uma análise, vem a panorâmica que você vai analisar, depois a gente vai passar por tudo isso. As fotografias de perfil, a fotografia, a teleradiografia lateral e vem a oclusão do paciente. E aí você olha a foto da oclusão e você começa a pensar assim, tá, tudo bem. Veja aqui, ó, do lado direito do paciente eu tenho uma meia classe 2. Do lado esquerdo do paciente eu tenho uma classe 1. Como é que é o meu tratamento então para uma classe 2? Ora, às vezes eu vou usar elástico, propulsor, ou então eu vou fazer uma exodontia de pré-molar. Mas eu estou direcionando o tratamento, o planejamento para o que eu estou enxergando aqui agora. Mas será que isso aqui é real? Será que essa fotografia, esse paciente não jogou o queixinho um pouquinho para frente? Só tem um jeito de você saber. Manipulando o seu paciente em relação cêntrica. Veja só, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Presta atenção. Eu estou colocando os meus dois dedinhos em cima ali nos dois caninos, o indicador e o polegar. E eu vou manipular a minha paciente em relação cêntrica. Eu pego com os dois dedinhos aqui embaixo, sem fazer força, eu só encosto o polegar e o indicador aqui no queixinho dela e vou pedindo para ela devagarzinho, falando baixinho para ela deixar o queixo cair para trás. E aí eu vou levando ela numa relação onde ela deixa o queixinho dela cair para trás e aqui eu vejo um overjet. Quando eu observo esse overjet aqui, significa que aquela classe 1 de um lado era mentirosa. Essa classe 1 que você estava vendo naquela fotografia anterior não é real, porque se agora, nesse momento que ela está manipulada em relação cêntrica, eu olho aquele lado da classe 1 e ela está agora de meia classe 2, eu tenho que tratar aquele lado. Olha o risco que a gente corre se não fizer isso. Se você falou para o seu paciente assim, João, o seu tratamento ele vai durar 1 ano e meio, só que aí de repente você começa a alinhar e nivelar os dentes e você começa a perceber que o João tá ficando com overjet grande. Não é o seu aparelho que tá fazendo o João ficar com overjet grande. Provavelmente é a relação cêntrica dele. Por conta do aparelho, o aparelho tirou algum contato prematuro que às vezes tinha ali em algum dente posterior. E aí a mandíbula dele está acomodando para trás. Onde? Em relação cêntrica. E aquele 1 ano e meio que você prometeu pro João, agora não vai ser 1 ano e meio mais. Agora serão 2 anos, 2 anos e meio. E talvez você tenha que usar até aparelhos mais enjoados, mais complicados, que o João não vai gostar. E ele vai dizer para você que não tá gostando. E a gente começa a se decepcionar com essa especialidade. Então escuta o conselho do tio Hélio. Para o diagnóstico, manipule sempre em relação cêntrica. Todas as consultas, manipule sempre em relação cêntrica para você saber quem você tá tratando. Tio Hélio, como é que é essa história de saber quem eu tô tratando? Você tá tratando o seu paciente, ele é mesmo um classe 1 ou ele é um classe 2? Dá uma olhadinha aqui, só para você entender direitinho. Quando você manipula em relação cêntrica, aquele caso que tá aparecendo, o meu caso aqui, que tava aparecendo aqui uma meia classe 2 desse lado e uma classe 1 do lado esquerdo, olha o que aconteceu. Eu vou seguir na sequência do caso para você entender, tá? Aqui nós temos um apinhamento superior, um apinhamento considerável. Eu posso alinhar e nivelar esses dentes? Posso alinhar e nivelar. O que vai acontecer? Eles vão protruir um pouquinho. Tio Hélio, você pode protruir um pouquinho esses dentes aí? Não sei, vamos ver o lábio dela? O lábio tá bonitinho. Eu posso protruir um pouquinho
pouquinho sim, não vai ter problema nenhum. Ah, entendi. E esse apinhamento inferior também vai protruir, não vai? Vai. Posso protruir esses incisivos inferiores? Olha, um pouquinho posso sim, principalmente porque essa paciente é braquifacial e nós temos um certo parâmetro, por exemplo, que é a órbita, né? Um parâmetro do longo eixo do incisivo com a órbita. Nós temos um outro parâmetro que é, por exemplo, os 90 graus de inclinação do incisivo inferior com a base mandibular. Lógico, aqui eu já tenho levemente alterado esses 90 graus com a base mandibular? Tenho sim. Mas quais seriam as outras opções para esse caso se eu não quisesse essa alteração desses 90 graus? Se eu não pudesse protruir um pouquinho esse incisivo inferior, eu teria que fazer exodontias de pré-molares. Mas nesse caso especificamente, eu decidi que eu não vou fazer exodontia de pré-molar nessa paciente, tá? Então aqui nós montamos o aparelho. Esse é um aparelho autoligável. Aqui nós estamos na segunda consulta. É lógico que eu vou passar para vocês detalhes no futuro. Vou passar detalhes de um tratamento como esse. E continuando, vejam o alinhamento e nivelamento acontecendo. Essas bolinhas verdes são os levantes feitos nos molares. Depois que você sair dessa aula, digita portal Orthoflix no campo de pesquisar levante ou levantes. Tem uma aula que eu falo só sobre levantes. E aqui você está observando que os dentinhos estão alinhando, nivelando. Esse aparelho é um aparelho autoligado. Esse fio de amarrilho é porque eu amarrei a distância, eu amarrei aquele botãozinho. Isso aqui é um botãozinho de colagem, é um botão que nós utilizamos para colar bractes nos dentes. Aliás, é um botão utilizado para colar nos tracionamentos de caninos. Um botãozinho para poder vestibularizar esse incisivo lateral, esse outro incisivo lateral. E aí, dando continuidade, perceba, e agora que a gente assusta, do lado direito do paciente, eu já sabia que eu tinha uma meia classe 2. Só que do lado esquerdo, eu tinha uma relação de classe 1. E por que eu estou usando aqui, tá vendo esse tubinho? Por que eu estou usando aqui um tubo para corrigir uma classe 2? Esse tubo que você está vendo chama propulsor mandibular. Esse tubinho que você está vendo aqui é um tubo que ele trata a classe 2, mas não tinha classe 2 de cá. Não, tinha sim. Nós que não estávamos vendo, porque a gente não tinha manipulado em relação cêntrica. Esse tubinho não é confortável de ser usado. Inclusive, se você quiser saber sobre esse tubinho também, chamado APM, você teve dúvida, digita no campo pesquisar, que provavelmente você vai responder a sua dúvida através de uma outra aula. Eu estou tratando então uma classe 2 que eu pensei que não existia. E você sabe muito bem, você que lida com o paciente o tempo todo, porque nós somos dentistas de mocho. Você sabe que se no meio do caminho você fala para o paciente assim, olha, eu tenho que colocar para você um APM agora. Ele olha para você e diz assim, mas professor, mas doutor, você não tinha me avisado. O que é isso? Eu não quero usar isso. E se de repente ele falar para você, eu não quero usar, mas eu quero o resultado que você me prometeu. Pode complicar. Desse lado direito, nós estamos utilizando aqui um mini implante extra-alveolar para fazer a retração do canino, para colocar o canino em classe 1. Se você digitar no campo pesquisar também, mini implantes extra-alveolares. Inclusive, você vai achar um curso completo aqui dentro do Orthoflix de como fazer esse mini implante. Muito bem, vamos lá. E aqui eu estou terminando o tratamento do meu paciente, da minha paciente, finalizando com um elástico de classe 2 aqui do lado esquerdo. Percebi que esse segundo premolar ele está com uma certa inclinação, onde a raiz dele está inclinada para mesial. Como é que você sabe, tio Hélio? Porque a crista marginal dele está diferente, o superior, aqui o primeiro molar, está com uma crista marginal extruída em relação ao pré-molar. Na verdade, é o pré-molar que está inclinado para distal a raiz e aí aquela crista marginal está intruída. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colar os bractes de tal maneira, girando aquele bracte do pré-molar. Veja só, ó, eu tenho que girar o bracte, eu tiro o bracte, recolo ele no longo eixo do pré-molar e a hora que eu passar o fio, o pré-molar vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai encaixar direitinho, tá? No final do tratamento, a gente conseguiu todo o alinhamento e nivelamento. Aqui você pode observar o sorriso da paciente, ficou bem bonito. O perfil dela não ficou um perfil muito protruso, apesar da gente ter protruído um pouquinho os incisivos. O que você tira de conclusão desse caso clínico e dessa aula que se chama Cuidado com o posicionamento do côndilo? Na realidade, o posicionamento do côndilo você não vai mudar. Eu não quero que você mude o posicionamento do côndilo. Eu quero que você descubra onde é o melhor posicionamento do côndilo do seu paciente. Como, tio Hélio? Eu tenho que fazer uma tomografia? Eu tenho que fazer um exame dentro da articulação? Não.
Não, você tem que simplesmente segurar com esses 2 dedinhos aqui no canino do seu paciente, colocar ele deitadinho na cadeira, deixar ele relaxar um pouco, pegar com esses 2 dedinhos aqui no queixinho dele, falar para ele assim, põe a língua no céu da boca, devagar, eu vou balançar o seu queixinho aqui, ó, segurando aqui em cima, seu queixinho tem que ficar bem mole, bem relaxado, e eu quero que você deixe o seu queixinho cair para dentro, para você morder com os dentinhos lá atrás, tá bom? Pra gente verificar como é a sua oclusão. Quando você faz essa manipulação em relação cêntrica, você percebe qual é a oclusão ideal do paciente. Cuidado para você pensar, para você não pensar que está tratando o João e de repente você está tratando o José, tá bom? Porque ou o João ou o José vão reclamar. Show de bola? Te vejo na próxima aula. Tchau. E aí, você vai se contentar só com essa aula? Assina o Orthoflix e tem acesso a mais de 500 aulas na maior plataforma de ortodontia da América Latina. E para não perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Até mais.